Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui na página 69 da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano Passionista. Ontem nós acabamos a aula com a descrição da própria Santa Gema, da recepção dos estigmas de Nosso Senhor, né? Um texto muito tocante de Santa Gema, um caso extraordinário, né? Dentre os vários que vão se suceder na vida de Santa Gema. E o padre Germano indica, né, o local, né, onde ocorreu esse fato, né? Esse prodígio se deu na casa da rua Bicione, número 13, no primeiro andar, paróquia de São Frediano, onde Gema então morava com seus parentes. Indicamos com singular devoção esta casa, porque pensamos que algum dia virá a ser santuário, um santuário memorável como o de Alverne, onde recebeu os estigmas o patriarca São Francisco. Aqui tem várias notas, eu vou ler daqui a pouco. Agora está satisfeita, ó Gema, podendo assentar-se ao pé da cruz de Jesus, ao lado de tua celeste Mãe das Dores, com São Francisco, Catarina de Sena e Verônica Juliana, ornada com estas divinas joias? Pergunta então o padre Germano, né? Aqui tem várias notas explicando algumas coisas. Então, primeiro, a nota número 3 diz assim: a venerável Madre Gema Eufêmia de Jesus Giannini, 1884-1971, amiga e irmã de Santa Gema, foi monja passionista no mosteiro tão desejado por Santa Gema em Lucca. Alma mística de grande união com Deus, sua saúde sempre lhe trouxera grandes tribulações. Em meio a elas, em 1937, diante do Santíssimo Sacramento, teve a intuição de que Deus queria que os locais onde nasceu, viveu e morreu Santa Gema fossem custodiados por almas consagradas, sob a proteção de Santa Gema, dedicada às obras de caridade. Por isso, fundou as Irmãs de Santa Gema. Na nota 4, fala sobre São Francisco e quando é exatamente que ele recebeu, né, os estigmas, que foi no dia 17 de setembro de 1224. Né? Fala sobre Santa Catarina, na nota 5, a data em que ela recebeu os estigmas, 1º de abril de 1370, e fala sobre Santa Verônica Giuliani, 1660-1727, monja capuchinha, abadesa do mosteiro de Città di Castello, na Itália, estigmatizada e grande escritora mística. Deixou inúmeros escritos, incluindo diários descrevendo a sua vida espiritual. Pela sua grandeza, muitos desejam sua proclamação como doutora da Igreja.
Então, as referências que o Padre Germano faz aí sobre os santos, né? De hoje em diante, ainda falando para Santa Gema, né? Aqui o Padre Germano, de hoje em diante poderás dizer como eles, como os outros santos, né? Nada mais pode causar-me desgosto, porque trago os estigmas de Jesus em minha carne. Stigmata Domini Iesu in corpore meu porto. Aqui é uma referência a São Paulo, né? Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Conta-se na vida do seráfico patriarca que, depois de ter sido assinalado com tal dom, está falando de São Francisco de Assis, né? Enquanto, por um lado, sentia-se todo transformado pelo amor de Deus, por outro, não era pequena a angústia em que se achava ao ver que não podia ocultar aquelas misteriosas chagas aos olhares profanos. Consultando seus discípulos no Monte Alverne, procurara disfarçá-la do melhor modo que podia. Todos os estigmatas agem da mesma forma, né? Em termos de ocultar, né? Padre Pio também fazia isso, né? Porém, muito mais difícil foi para a Gema, que não vivia em uma ermida, mas no meio do mundo, rodeada de pessoas curiosas. Além disso, tinha que sair 2 vezes por dia para ir à igreja, receber a Sagrada Comunhão e visitar o Santíssimo. E as chagas derramavam sangue em abundância. Que fazer? Depois de pensar uma noite inteira no assunto, logo pela manhã, procurou levantar-se. Mas ao pôr os pés no chão, viu que não se podia sustentar e que a dor era tão violenta que julgava morrer a cada instante. Mas a custo levantou-se, calçou umas luvas e, mais arrastando-se do que caminhando, conseguiu ir à igreja. Ao voltar para casa, além da aflição de não poder esconder o prodígio, sentiu-se assaz perplexa, não compreendendo o que aqueles sinais queriam dizer. A princípio, na sua ingenuidade, julgava que esse fato fosse comum a todas as pessoas desposadas a Jesus pelos votos. Então, timidamente, com candura e modéstia, chegava a perguntar às outras moças se lhes acontecia o mesmo de receber chagas e ferimentos. Nada conseguiu saber. Umas não compreendiam o que ela queria dizer com aquelas comovedoras palavras. Outras riam-se da sua simplicidade. Vocês imaginam, né? Ela recebe os estigmas e não sabe exatamente o que aquilo significa, né? Entretanto, o sangue continuava a correr debaixo das luvas. Não sabendo mais o que fazer, resolveu abrir-se com uma das tias e apresentou-lhe, com os braços estendidos e as mãos cobertas debaixo da capa: minha tia, veja o que Jesus me fez. A piedosa senhora ficou assombrada a tal vista e a tais palavras. Tão longe estava de entender o portentoso mistério, que só lhe foi revelado mais tarde, como depois veremos.
estimará certamente o leitor que eu lhe explique de que natureza eram esses estigmas da serva de Deus, qual a sua forma e como continuaram a manifestar-se. Se esse fenômeno fosse o único do seu gênero na hagiografia cristã, confesso que acharia não pequena a dificuldade em explicar-me adequadamente. Mas não é novo, embora raríssimo, porque deu-se apenas com alguns santos, como com São Francisco de Assis, no século XIII, com a virgem belga Louisa Latour, no século XIX. Aqui tem uma descrição da Louisa Latour, na nota aqui que eu vou ler. A serva de Deus, Louise Latour, 1850-1883, foi uma famosa estigmatizada belga, cuja notícia dos estigmas se espalhou por toda a Europa, sendo pesquisada por inúmeros médicos. O seu diretor espiritual foi o passionista Padre Serafim do Sagrado Coração Gia Maria, 1804-1879. Companheiro do beato Domingos, da Mãe de Deus Barbieri, na fundação da Bélgica. Grande estudioso e autor de um famoso tratado de mística. Além disso, foi professor do padre Germano, em Er, na Bélgica. O próprio padre Germano, né, estudou com o padre que foi diretor espiritual da serva de Deus, Louise Latour. Então está explicado aí. Então, ela também tinha os estigmas, né? Nesta última, especialmente, pôde esse fenômeno ser visto durante muito tempo por milhares de pessoas e estudada a sua fisiologia por doutíssimos médicos católicos e também racionalistas, aqueles que não acreditavam em nada, né? Os quais sobre esse assunto escreveram diversos livros. Com tão valioso auxílio, poderemos compreender o que ultimamente se manifestou em Gema de Luca. Nós temos também um grande acervo de informações, né, hoje, sobre os estigmas do Padre Pio, né? O Padre Pio também foi examinado por médicos, né? E há descrições muito precisas, inclusive desenhos muito elucidativos dos estigmas do Padre Pio também, né? Com o qual também aconteciam fenômenos impressionantes, né? Começou o fenômeno, como já dissemos, sendo então testemunha só a própria Virgem favorecida, de modo que nada podemos acrescentar à sua genuína narração, aquela que nós lemos ontem, né, no final. Daquele dia em diante, continuou a repetir-se, periodicamente, no mesmo dia e hora de cada semana, isto é, na noite de quinta-feira, pelas 20 horas, e durava até as 15 horas da sexta-feira. Veja a precisão do fenômeno, né? E veja como isso tem relação, né, com a agonia de Jesus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Jardim das Oliveiras, né, às 20 horas das quintas-feiras, né, e depois com a morte de Jesus na cruz, às 15 horas de sexta-feira, né? Então isso se repetia
a cada semana, né? Então é como se ela participasse. Nós vamos ver até que isso vai aumentar ao longo do tempo, mas é como se ela participasse toda semana da paixão de Nosso Senhor, participasse sensivelmente, né, da paixão de Nosso Senhor. Nenhuma preparação o precedia o fenômeno, né? Nenhuma dor ou impressão nas mãos, pés e lado anunciava que estivesse iminente. O único sinal era o recolhimento anunciador do êxtase. E quando este ia começar, de repente, via-se-lhe aparecer nas costas de ambas as mãos e no meio das palmas uma mancha vermelha sob a epiderme, que é aquela membrana sutil e transparente que cobre externamente a pele. Em seguida, abria-se um corte bem na carne, no derma, oblongo, nas costas das mãos, e irregularmente redondo nas palmas. Pouco depois, rasgava-se a própria membrana e sobre aquelas inocentes mãos a ferida se manifestava com todas as características de uma chaga viva, do diâmetro de 1 centímetro nas palmas e da largura de 2 milímetros nas costas, com o comprimento nestas de uns 20 milímetros. Certamente o padre Germano sabe desses detalhes, porque ele era o diretor espiritual da Santa Gema e também ele viu isso acontecer, né? Às vezes o rasgão aparecia muito superficial, outras quase imperceptível à vista. Mas ordinariamente era muito profundo e parecia que atravessava toda a grossura da mão, unindo-se a ferida de um lado com a da parte oposta. E digo parecia porque nelas regurgitava o sangue, às vezes fluente e outras vezes coagulado. Tão logo cessava o fenômeno, fechavam-se as feridas, assim que não era fácil explorá-las senão com o auxílio de um estilete. Ora, este instrumento nunca foi usado, já por causa do respeito que inspirava a estática naquelas misteriosas condições, já porque a força da dor a fazia ter as mãos encolhidas convulsivamente, e também porque as feridas das palmas das mãos eram cobertas de uma protuberância que no princípio parecia ser formada de grumos de sangue, mas depois se reconheceu ser carnosa, dura, da forma da cabeça de um prego, alta e não aderente, do tamanho de uma moeda. Então, os estigmas na mão, né? Nas mãos. Quanto aos pés, além de serem os rasgões maiores e rodeados de manchas lívidas, a diferença do tamanho era em sentido inverso ao das mãos, isto é, de maior diâmetro nas costas e menor nas palmas. Além disso, a ferida das costas do pé esquerdo era tão grande como da palma da planta do direito, como devia ser no Salvador, supondo que
um só prego, fossem pregados na cruz ambos os seus pés, o direito em cima do esquerdo. Quer dizer, realmente, que tinha total relação com a crucificação de Nosso Senhor, né? Já disse que os rasgões se formavam pouco a pouco, isto é, em 5 ou 6 minutos, começando internamente na pele sob a epiderme e terminando com a laceração da epiderme, né? Às vezes, porém, não era assim. O golpe que a produzia era instantâneo e partia do exterior, como violenta ferida. E então era doloroso ver a querida Marte, tomada de improviso, agitar-se, tremer com todos os músculos dos braços, das pernas e todo o corpo. Aqui se vê que ele presenciou algumas vezes esse fenômeno, né? Chegamos à ferida do lado. Esta raramente foi observada, receando até as pessoas mais íntimas, pelo respeito, aproximar-se muito daquele corpo virginal, ainda que por devota curiosidade. Pelo mesmo motivo, abstive-me de fazê-lo. É certo, porém, que a julgar pela intensa dor que Gema sentia com esta ferida, não era ela superficial, mas atingia o coração, penetrava-lhe o interior. Por outro lado, se o fim que Deus tem em vista, operando prodígios tão singulares, é o de reproduzir, em alguns de seus servos prediletos, a realidade dos tormentos que seu divino Filho sofreu por nós na cruz, parece que não há razão de crer que ele faça essa reprodução incompleta. Na autópsia que se fez no cadáver da serva de Deus, Joana da Cruz, leio na história de sua vida que os cirurgiões quiseram acompanhar o curso da ferida misteriosa que tinha no lado e reconheceram que, atravessando o pulmão, chegava até o coração. Aqui tem uma informação sobre Joana da Cruz, né? Trata-se da italiana Madre Joana Maria da Cruz de Rovereto, religiosa da Ordem de Santa Clara, abadesa, fundadora e grande escritora mística. Também foi feita a autópsia no corpo de Nossa Gema, como direi mais tarde, 13 dias depois de sua morte. Se o prodígio dos estigmas não tivesse inteiramente desaparecido, havia 3 anos, quem sabe não teríamos tido um segundo exemplo palpável e a clara evidência do que aqui proponho como simplesmente provável. Era a referida chaga no lado de Gema da forma de uma meia-lua, em direção horizontal, com as 2 pontas voltadas para baixo. O comprimento em linha reta era de 6 centímetros e a largura no meio de 3 milímetros, formando, com as 2 faces opostas, um ângulo que tinha o vértice na profundeza de meio centímetro. Essa ferida se manifestava de 2 modos diferentes. Partida
do exterior como efeito de um golpe de lança, ou então do interior, abrindo-se pequeninos furos vermelhos que se via transparecer através da epiderme e que, tornando-se mais numerosos, acabava por dilacerar o derma e formar a horrorosa chaga que descrevemos. Admirei-me muito da referida forma de meia-lua, rara nos outros estigmatizados conhecidos. Desculpem. Quando encontrei o mesmo lendo a vida da venerável Diomira Alegre, florentina do século XVII, que recebeu uma do mesmo modo, sendo notada na relação com que juramento fizeram no processo de beatificação da serva de Deus os médicos e outras testemunhas de viso. Aqui tem uma informação também da venerável Diomira Alegre. A serva de Deus Maria Margarida Diomira do Verbo encarnado Alegre, 1651-1677, das religiosas estabelecidas na caridade. Seu processo de beatificação foi reaberto recentemente em 23 de maio de 2008. Essas religiosas, desde 1989, estão presentes no Brasil. Não confundir com outra mística de nome semelhante. A venerável Madre Maria de Almira do Verbo Encarnado, 1708-1768, monja capuchinha, abadesa do mosteiro de Fanano, ambas italianas. Então, essa é a nota aqui. Ora, não sendo justo pensar que uma forma tão bem descrita em dois diferentes exemplos, separados por 3 séculos de distância, fosse por acaso. Podemos crer que a lança que abriu o sagrado lado do Salvador na cruz tivesse essa forma, pelo que, ferindo numa direção oblíqua, devia abrir uma ferida arqueada. Era abundante o sangue que derramava essa chaga, o que se podia ver pelas vestimentas que ficavam todas embebidas. A humilde e modesta virgem esforçava-se o quanto podia para ocultar aquele sangue, servindo-se de panos dobrados muitas vezes, que constantemente aplicava ao lado. Porém, aí a pouco achava-os molhados e corria para escondê-los e lavá-los ocultamente. Todavia o sangue não corria de maneira contínua, mas por intermitências, com intervalos mais ou menos longos, pois que, às vezes, na chaga estanhava o sangue e se coagulava. E quando lavada, permanecia só a carne viva, como acontece naturalmente a uma ferida que está para cicatrizar. Mas aqui não se trata de fenômeno natural, e sim de um novo ardor do fogo misterioso que existia no interior, e a chaga tornava de repente a inflamar-se e o sangue recomeçava a jorrar com intensidade. Assim, numa das vezes, entre tantas, que lhe sobreveio este fenômeno, ela pôde escrever: esta manhã, pelas 10 horas, meu coração procurava. Faltava-me alguma coisa. A dor do coração
sucedeu outra dor fortíssima em todos os membros. Mas o que me era mais sensível ainda era a dor dos pecados. Como é cruel esta dor! Se fosse um pouco mais forte, não poderia sobreviver. E mesmo agora, penso não poder resistir ao forte golpe que recebi. Referia-se ela à impressão da lançada que lhe tinha aberto a ferida ao peito. Meu coração, tão pequeno, não podia mais ficar fechado e começou a derramar sangue em grande quantidade. E noutra vez escreveu: Jesus se fez sentir tão claramente a minha alma que o coração, não podendo mais suportar o afeto, abriu-se nele uma ferida da qual jorrou sangue. O curioso, enfim, quando ela chama a atenção aqui para a dor do pecado, né, é que provavelmente ela sentia, né? Provavelmente não, com certeza. Aqui ela estava sentindo claramente, né, a conexão entre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e os nossos pecados. Né? Ela estava sentindo sensivelmente o que Jesus deve ter sentido eminentemente, né, na cruz. A dor pelos nossos pecados. Né? E aqui Santa Gema estava sentindo a mesma dor, né? Por todos nós, né? A dor dos pecados, né? Ela fala, mas o que era mais sensível ainda, sensível mesmo, né? Era a dor dos pecados. Nunca foi possível saber-se quantas vezes o fenômeno se manifestou além dos dias ordinários, nem calcular quanto sangue aquela vítima perdia de cada vez. Só se pode afirmar que era grande a quantidade, conforme asseguram todas as pessoas que a acompanhavam de perto. Uma delas atesta, sob juramento, que só daquela ferida do lado saía tanto sangue que, quando ela não procurava impedi-lo, chegava a correr pelo chão. O mesmo dizem dos outros estigmas das mãos e dos pés. O sangue era vivo, de cor clara e inteiramente igual ao que sai de uma ferida aberta de fresco. E assim permanecia, mesmo depois de ter secado na pele, nos panos e no chão. Não menos maravilhoso era o modo por que as feridas desapareciam. Cessado o êxtase das sextas-feiras, parava inteiramente o derramamento do sangue do lado, dos pés e das mãos. A carne viva secava, contraía-se pouco a pouco e uniam-se as fibras dos tecidos dilacerados. No dia seguinte, ou ao mais tardar no domingo, daquelas profundas chagas não restava nenhum vestígio, nem no centro, nem nas margens. A pele crescia por cima, inteiramente igual à de todo o corpo que não tinha sido ferido. Somente a cor era um pouco diversa, pois conservava umas manchas brancas, indicando que naqueles pontos, no dia anterior, tinha havido chagas vivas. E no fim de 5 dias, tornariam-se a abrir como antes.
para fechar-se outra vez, do mesmo modo. 2 anos depois de ter desaparecido inteiramente esse prodígio, quando Gema morreu, as ditas manchas se conservavam ainda, e foi então fácil observá-las em seu cadáver, particularmente nos pés, o que antes não se podia, por ser muito difícil a descalçarem durante o êxtase. Enquanto não foi proibido pelos diretores, o fenômeno dos estigmas foi constante e invariável em todas as quintas e sextas-feiras de cada mês, e nunca se manifestou em outros dias, por mais solenes que fossem, e por mais que se repetissem os êxtases da seráfica Virgem de uma forma extraordinária. Houve só uma exceção, e por um breve tempo, que contaremos minuciosamente no capítulo seguinte. É certo que essas graças não são comuns, mas quem quererá negar a Deus o direito de às vezes concedê-las a almas privilegiadas, como sabemos que era a da Virgem de Lucca? Quem, ouvindo esta narração, ficar escandalizado, dará prova de não entender o modo de agir da providência divina na santificação das almas. Aqui tem uma nota dizendo assim, aqui a nota se refere a frase: é certo que essas graças não são comuns. Então aqui a nota diz assim: chamadas graças gratis date. Aqui ele cita uma parte da Suma Teológica que se encontra na obra do padre Garrigou Lagrange. O fim é sempre superior aos meios. Agora então, a graça santificante dispõe-nos imediatamente à união com Deus, nosso último fim. Enquanto que os carismas, ou graças gratis date, como a profecia ou dom de milagres, somente nos inclinam como meios de certo modo externos a receber a graça que une a Deus. Então, depois dessa descrição extraordinária, né, a gente se pergunta, né, porque isso é uma obra pública, né, e foi observada por tanta gente, né, a gente se pergunta como é que ainda existem no mundo ateus, né? Isso é um mistério sem precedentes, né? Por exemplo, a gente vê na Europa, né, essas coisas horrorosas que estão acontecendo lá, né? A Europa se descristianizando completamente, né? A França, todos os países da Europa, né? E a gente pergunta como que isso pode acontecer, né? Com tantos santos. Não é o caso de Santa Gema, mas tantos santos com os corpos incorruptos, né? Tantas descrições científicas, né? Porque veja bem, isso que o padre Germano descreve, isso foi presenciado por muita gente. De novo, né? Santa Gema não era uma monja enclausurada, né? Porque o que se podia imaginar é que se fosse uma monja enclausurada, falar, bom, não, isso aí só foram poucas descrições, as pessoas, enfim, podia ter uma explicação, digamos, de outra forma, né? Não, isso não aconteceu assim como falam.
né, as monjas lá estavam todas, de certa forma, predispostas a enxergar fenômenos místicos onde não havia, etc, etc, etc. Mas aqui não, ela acontecia na casa onde ela morava, com as pessoas vendo, né? Os êxtases ocorrendo toda semana, né? Com uma periodicidade absolutamente impressionante, né? Então, enfim, e ainda assim, né? Com essas descrições, com esses fenômenos, né? É o mistério das pessoas que, por vontade própria, não querem aceitar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles se decidem não aceitar, né? Isso não deve nos surpreender, porque mesmo na época em que Jesus estava, que o Verbo estava encarnado, né? Ele fazia milagres e as pessoas viam aquilo e simplesmente, enfim, não ligavam para aquilo, né? Quantas pessoas da época de Jesus que presenciavam, né? Que estavam lá na presença dele, né? Simplesmente viraram as costas e continuaram tratados da vida como se não existisse aquele mestre, né? Lá entre eles, né? Quantos de nós não faríamos o mesmo, né? Se estivéssemos lá, né? Certo? Ana Paula diz assim, mas não se contam mais as histórias dos santos. Pois é, mas lá na Europa não dá para você não ver, né? Os corpos incorruptos, enfim. Porque por exemplo, na década de 60, veja, na década de 60, né? 50, 60, em que se divulgaram mais as informações sobre o Padre Pio ainda estava vivo. Não é? As pessoas podiam vê-lo, né? Podiam ver as chagas, né? Podiam visitá-lo, né? Os médicos o examinavam. O Padre Pio foi muito examinado, né? Porque ele teve que passar por operação e tal, né? A vontade humana é soberana, né? E Nosso Senhor aceita isso, né? Se uma alma quer virar as costas para ele, ele aceita essa vontade, né? Capítulo 8. Vamos começar aqui o capítulo 8, não vai dar para terminar, certamente. É tão impressionante essas descrições aqui de Santa Gema que a gente fica quase que nocauteado, né? Capítulo 8. Ainda os fenômenos místicos. A serva de Deus participa de todas as dores da paixão do Salvador. 1900. Vou terminar essa descrição aqui da Santa Gema. Só para a gente ficar com essa imagem hoje, né? Poucos foram os santos que tiveram ao mesmo tempo todos os 5 sagrados estigmas. O Espírito, diz o Senhor, sopra onde quer e como quer. E ora de um modo, ora de outro. Atinge os seus altíssimos fins. Gema devia ser do número dos mais privilegiados, participando não só das 5 chagas, juntamente da crucificação do Salvador, mas de todos os tormentos da sua paixão. Depois do suor de sangue do Getsemane, o primeiro suplício que Jesus sofreu em sua carne foi o da flagelação. A nossa Virgem costumava contemplar com singular afeto e devoção esse doloroso mistério, e uma por uma contava aquelas profundas feridas de que via coberto
o sacratíssimo corpo do seu divino Senhor, e então dizia: todas são efeitos do seu amor, e consumia-se no desejo de vê-las impressas na sua própria carne. O próprio Divino Salvador se comprazia em excitar-lhe esse desejo, aparecendo frequentemente, como vimos, todo chagado, e convidando-a a tocar e beijar aquelas adoráveis feridas. E ela, não resistindo à força da dor e do amor que lhe inflamavam o coração a este espetáculo, caía desmaiada aos seus pés. Um dia, finalmente, na primeira sexta-feira de março de 1901, em que chorando suplicava ao seu divino esposo que lhe concedesse alguma participação naquele martírio da flagelação, sentiu que fora ouvida durante o êxtase ordinário. Então aqui até os êxtases delas já são ordinários, né? O sofrimento foi terrível. Assim ela comunicou a seu diretor, ele próprio, o autor do livro, né? Na sexta-feira, pelas 2 horas, Jesus me fez sentir algumas ligeiras pancadas. Meu pai, estou coberta de chagas que me fazem sofrer um pouco. Viva Jesus! Essa foi a descrição da Santa Gema, né? Procuremos conhecer estas chagas, que nada tem de imaginárias, ouvindo a sua mãe adotiva, que atentamente as observou por vezes. A mãe adotiva aqui se refere à tia Cecília Giannini, irmã do senhor Mateus Giannini, da família que a acolheu. Ela acompanhou maternalmente a nossa Santa Gema com amor e cuidado. Foi uma das mais importantes testemunhas no processo de beatificação e canonização. Morreu em 1931, aos 84 anos. Então essa senhora que acolheu a Santa Gema na casa dela participou tanto do processo de beatificação quanto de canonização de Santa Gema, né? Então vamos ver a descrição que ela faz dessa participação de Santa Gema na flagelação, e aqui a gente termina a leitura. Percebi, diz ela, que naquela noite Gema sofria mais do que de costume e estava em êxtase. Tomei-lhe um braço e vi grandes vestígios de sangue vermelho. Enxuguei com um lenço que ficou todo manchado. Sofria tanto que no êxtase eu a ouvia dizer: mas serão os teus açoites, ó Jesus? Calculei então que fosse a flagelação. Repetiu-se esse fato durante todas as 4 sextas-feiras de março de 1901. Na primeira, aconteceu como já referi. Na segunda, Gema ficou com a carne dilacerada. Na terceira, mais despedaçada ainda, a ponto de se lhe verem os ossos. E na quarta, não se pode exprimir. Eram chagas por todo o corpo que teriam tido a profundidade de 1 centímetro. Depois de 2 ou 3 dias, tudo desaparecia. Uma vez eu quis atar um pano em 2 delas. Ficaram sem cicatrizar. Inflamaram-se e, quando fui cuidá-las, muito a fiz sofrer. Mais tarde sararam por si, lentamente. As chagas tinham a seguinte disposição: 2 em um braço, do comprimento de 4 a 5 centímetros e muito profundas. 2 em uma perna,
redondas e maiores do que uma moeda de 2 francos de prata. Uma no peito, bem no meio, na direção da garganta. 2 acima dos joelhos, e muito maiores, mais compridas do que redondas. 2 nos joelhos e nos cotovelos, que descobriam quase os ossos. Uma quase redonda e profunda sobre a planta dos pés, e 2 nas pernas. Além dessas, havia outras que eu não vi muito bem. A princípio eram, como disse, talhos, depois rasgões profundos. E perguntando-lhe a razão, respondeu: primeiramente eram açoites que eu recebia, e agora são flagelos. E concluindo, se quiser fazer delas uma ideia, lembre-se do grande crucifixo que temos em casa, diante do qual Gema costumava rezar. As mesmas manchas roxas, os mesmos rasgões da pele e da carne, igualmente longos e profundos, que causavam igual pena ao contemplá-los. O sangue corria em grande abundância, e estando ela de pé, era tanto que corria até o chão. E se deitada, molhava não só o lençol, mas passava a ponto de embeber todo o colchão. Medi alguns rios de sangue, e eram de 40 a 50 centímetros de comprimento e 5 de largura. Então, essa descrição não é da Santa Gema, né? Mas é de quem a observou de perto. Essa senhora acompanhou todas os últimos anos da vida da Santa Gema, e Santa Gema tinha uma grande liberdade com ela, e ela com Santa Gema, né? Então ela pôde observar praticamente todos os êxtases e todas os sofrimentos e flagelações e crucificação. Não, as coisas vão aumentar aqui, viu? Vocês podem se preparar, porque a coisa vai ficar assim mais grave no caso dela, né? Então aqui nós vimos os estigmas e a flagelação. Veremos outras coisas acontecendo, né? A Aline diz assim: hoje não tem Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O Nosso Senhor não tem mais os flagelos. Hoje tem uma cruz, a cruz da igreja, da nossa nova igreja, né? Não tem Nosso Senhor lá, né? Quando existe a cruz nas igrejas, hoje, nas igrejas modernas, mesmo nas antigas que eles tiraram, né? É raro que tenha a cruz com uma arte real, né? Quando tem a cruz é um Nosso Senhor todo esquisito, né? Aquela cruz mesmo que tem na nossa capela lá da Nossa Senhora do Líbano é uma cruz horrorosa, que eu acho. Mas enfim, mas a maior parte delas é uma cruz sem Nosso Senhor, né? Uma cruz estilizada, né? Eu tenho um livro aqui que tem essa cruz estilizada, é uma cruz assim, né? Que tem um negócio. São 2 negocinhos que se encontram, mas não tem nada a ver com a cruz do Nosso Senhor, né? A igreja moderna acha que Nosso Senhor é só misericordioso, né? É a misericórdia, é a igreja da misericórdia, né? Tem a Santa da Misericórdia, tem tudo, né? Tem o Domingo da Misericórdia, tem tudo isso aí. Mas assim, com a Santa Gema nós vamos ver a atualização da Paixão do Nosso Senhor acontecendo com uma santa, né?
O Felipe diz assim: na capelinha que visitava todo dia na fazenda, que passei uns dias, Jesus na cruz tinha a cor branca, sem nenhum manchado, nenhum sangue. É, isso mesmo. É, quando tem Jesus é todo branquinho, todo asséptico, né? Todo assim, bonitinho, né? Às vezes não põe nem a coroa de espinhos, né? Nós vamos ver sobre a coroa de espinhos aqui, porque a Santa Gema vai receber a coroa de espinhos também. Aguardemos. Professor? Sim. Eu fico imaginando que hoje em dia eles iam dar um jeito de falar que cada gente teve alguma doença. Era louca. Esquizofrênica. Isso, quando eu estava lendo sobre Santa Margarida, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, se fosse nos dias de hoje, iam falar que Santa Margarida tinha alguma doença psiquiátrica. Exato, ia ser internada num hospital psiquiátrico, ia tomar esses remedinhos, né? Que eles gostam de dar para todo mundo, né? Quer dizer, esses fenômenos aqui, hoje a medicina trata como fenômenos de... ia falar que era autoflagelação, né? Eles iam falar que ela própria fazia isso, que era mentirosa, que ela queria só, enfim, parecer, enfim, essas coisas todas, né? Existiam casos de autoflagelação, tá? De santos fakes, né? Existiram isso. Santos fakes por aí, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, não. Mas no caso de Santa Gema era uma coisa impressionante, né? Porque a própria cicatrização de tudo, a própria normalização do corpo dela era também milagrosa. Porque depois de algum tempo acabava tudo, ninguém falava. Se encontrasse com ela numa terça-feira, era uma menina normal, né? Não tinha nada, nenhuma marca, nada. Né? Isso só acontecia no final de semana. Quinta e sexta-feira. Né? A Aline colocou aí uma imagem bonita de Nosso Senhor todo flagelado, né? Enfim. Mas esse aí ninguém gosta de olhar para ele. Né? Esse aí é o horror dos horrores, né? É escândalo para os pagãos, né? Como diria São Paulo. Né? Então, gente, é isso. Quer dizer, nós vamos parar aqui nessa descrição, né? E depois nós vamos, enfim, ver mais coisas. Isso é só o início das descrições, né? Vai, enfim, as coisas vão se intensificar na vida de Santa Gema, né? Então Deus lhes pague a paciência e a generosidade de me acompanharem aqui nessa leitura. Tenham todos um santo dia. Vamos meditar um pouco sobre isso que nós acabamos de ler, né? Ao longo do dia. E amanhã, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.